Ariane, gente, é uma mulher muito porreta e muito determinada, e desde o início da sua gestação, ela já sabia que ela queria um parto 100% natural e o mínimo possível de intervenção e o mínimo de tempo dentro de um hospital. E para você entender o porquê dessa decisão tão fervorosa da Ariane, a gente precisa voltar 9 meses antes de descobrir a sua gestação. A Ariane, gente, ao descobrir a gestação, foi assim um choque para ela, porque foi uma gestação não planejada. E ela demorou um certo tempo até ela conseguir realmente assim aceitar essa gestação como algo realmente bom para ela. Demorou um tempinho, mas ela conseguiu aceitar e aí começou uma correria atrás de obstetras. Na verdade, uma verdadeira saga, né, Cegonha? Porque, olha, ela trocou inúmeras vezes de obstetra até ter certeza absoluta que estava sendo bem assistida na sua gestação. E, inclusive, isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus casais. Eles me perguntam: Ai, Tiffany, mas até será que eu posso trocar de obstetra? Eu já tô de 34 semanas. Gente, a gente tem que estar sempre segura, se sentir segura nesse processo. E se você não tem um médico que pensa como você, com os mesmos ideais e que não olha você como um ser humano individual com os seus medos e as suas limitações, por que que você vai continuar com esse obstetra? E a Ariane, essa mulher porreta e determinada, foi exatamente isso que ela pensou. Ela foi procurando médico por médico, passando por vários, até que ela conseguiu realmente se enquadrar e se encaixar em um obstetra. Então, vamos voltar e entender essa saga dos obstetras. O primeiro médico que ela foi, já de cara, ela começou a perguntar, né? E aí, doutor, então, como que vai ser o nascimento, a via de parto? E ele já veio com aquele papinho, assim, de médico cesarista. Ai, é muito cedo pra gente falar sobre isso, mais lá pra frente a gente conversa. Porém, para a Ariane não existia mais para frente a gente conversa, ela queria saber disso naquele momento. Até porque para ela, que sofre e sofria de uma fobia de hospital, era algo que precisava ser conversado. Esse médico precisava escutar o seu medo, a sua fobia e criar uma estratégia para aquilo. Mas ele simplesmente, não estava nem aí para o processo. Aquilo desanimou a Ariane a ponto dela realmente assim correr atrás de um novo obstetra para dar assistência a ela nesse momento que era tão importante na sua vida. E esse médico era o médico que acompanhava ela durante toda a sua parte ginecológica. E muitas vezes os casais têm essa coisa de não trocar de médico. Ele é o médico que me acompanha desde que eu menstruei a primeira vez. Ele pode ser um excelente ginecologista, mas talvez ele não seja um bom obstetra. E essa foi a situação da Ariane. Ela simplesmente percebeu que ele não era o médico ideal para aquele momento da vida dela. Então, a saga continuou. Ela resolveu então trocar de obstetra e foi para uma segunda opção, que era uma médica muito fofa, muito atenciosa, que realmente assim sabia que ela queria parto normal e nunca falou nada contra. Ela sabia inclusive que queria também sem analgesia e a médica aceitou isso tranquilamente. Mas depois de 4 meses com essa médica, ela começou com um papo de: olha, você precisa pensar sobre a cesárea. E isso começou a ligar umas luzinhas na cabeça da Ariane, que realmente, será que ela tinha um real indicativo de cesárea? Não, ela era uma gestante saudável, a bebezinha estava super bem, por que ela tinha que pensar nisso? E isso foi uma das coisas que complicou essa relação entre as duas e fez ela duvidar dessa médica e decidiu então partir para outra médica. Porque para a Ariane, gente, cesárea era caso de vida ou morte. Ela jamais aceitaria uma cesariana se fosse desnecessária. Era a última da última da última opção, justamente por esse medo de fobia de hospital que ela tinha. Então ela resolveu escutar a sua mãe e foi para o médico que fez o parto dela, do nascimento dela. Chegando lá, ela escutou já de cara que tinha que ser cesárea, porque ela contou que ela tinha prótese no quadril.
E naquele momento ela estava com bursite no quadril. E a médica de cara já veio falando assim: "Ih, você não vai aguentar então a dor do parto, e você tem prótese, então o quadril não vai abrir, você não vai dilatar." E todos aqueles papos que a gente já escutou por aí, e de cara já indicou cesárea, falou que não ia dar. A Ariane logo percebeu que a luta para um parto humanizado aqui na nossa cidade, o buraco é muito mais fundo, como eu sempre falo. Nesse momento, então, a Ariane começou a pesquisar em grupos de parto humanizado, médicos que trabalhassem com a linha de parto humanizado. Mas ela já estava quase assim aceitando que ela teria que ir com um médico cesarista e tentar o milagre de conseguir um parto normal com esses médicos. Até que ela conseguiu uma indicação de uma médica. Conseguiu agendar uma consulta com essa médica que já segue a linha do parto humanizado aqui em Curitiba, e foi lá que ela se sentiu completamente acolhida e protegida. Então, na sua quarta tentativa de obstetra, foi a hora que ela realmente percebeu que ela estava em boas mãos. Porque a situação, a maneira com que essa médica tratou ela foi completamente diferente. Ela, na primeira consulta, já entendeu os seus medos, as suas dificuldades com o ambiente hospitalar, a sua fobia, e a estratégia foi: você tem que chegar na maternidade parindo. Porque se você internar cedo, isso vai bloquear o teu trabalho de parto. E ela então já entendeu e compreendeu que ela precisava da ajuda de quem? De uma doula. Porque essa doula estaria ali com ela durante todo o processo do parto, a acalmando, a tranquilizando e internando no momento certo mesmo. Porque se ela fizesse o internamento cedo, ela com certeza teria bloqueios emocionais e psicológicos que fariam o trabalho de parto dela ir por água abaixo. Foi aí que ela pegou indicações, na verdade, confirmações da minha pessoa. Eu já tinha sido indicada por algumas pessoas e ela resolveu então ir conversar comigo. Na nossa conversa, olha, eu compreendi a Ariane perfeitamente, porque eu também sofro de fobia hospitalar. É meio doido isso, porque, né, Cegonha? Hoje em dia é o ambiente que eu mais atuo, é quase como a minha casa. Mas eu tive que ressignificar o hospital. Para mim, o hospital também me trazia fobia. Só de pensar em hospital, já era horrível. Acho que eu devo ter aquela síndrome do jaleco branco. Eu vejo uma pessoa de branco, já começa a suar frio, batimento cardíaco acelera. E ali, quando a Ariane começou a falar os sintomas e o que ela sentia, eu entendi ela perfeitamente. E até esse foi o motivo que me levou a pensar num parto domiciliar. Mas a Ariane, ela queria parto hospitalar. Então, por isso, a gente precisaria criar estratégias de realmente chegar na maternidade no momento correto, para que isso não bloqueasse o seu trabalho de parto. Então, a nossa energia e a nossa fala foi muito completa. Ela entendeu e eu entendi, e nós duas juntas decidimos, então, vamos à luta e vamos conseguir esse parto. A prótese de quadril, para mim, nunca foi um indicativo de cesárea, não era um dificultador, até por eu ser educadora física e trabalhar com pilates para gestante e entender muito sobre a fisiologia e a anatomia do quadril, eu compreendia que isso não ia ser impeditivo para o parto, para a via de parto normal. Mas para muitos médicos, a prótese de quadril seria, e a bursite de quadril também seria já o indicativo para agendar a cesárea. E por isso que esse parto foi tão legal. Quebra de tabus total. Galera, a gestação foi evoluindo, a barriga foi crescendo, Sofia foi desenvolvendo, e aí ela realmente, durante toda a gestação, foi uma mulher muito ativa, a Ariane. Inclusive, durante a gestação dela, ela viajou, ela se mudou, ela casou, ela fez pilates, ela fazia caminhada, tudo para justamente se preparar fisicamente e psicologicamente para o seu parto. E a gestação foi fluindo de forma tranquila, nenhuma dor associada à bursite do quadril, nenhuma alteração ou algo que indicasse que o parto não poderia ser 100% natural, como ela sempre desejou. Eles participaram do curso de parto, e no curso de parto foi a hora que realmente os olhos se abriram e a visão do parto aconteceu. E nesse curso de parto ela conseguiu compreender que o parto normal não seria só a melhor opção para ela, mas também para a sua filha que estava a caminho.
Ali também eles conseguiram compreender que eles estavam sim caindo em várias e várias conversas que os médicos acabam passando para indicar cesáreas desnecessárias, e ali eles se confirmaram que estavam em boas mãos com a equipe escolhida para o grande dia. Ela fez uma eco e nessa eco foi confirmada que o dia previsto para ela nascer seria no dia 7/4. Mas algo na cabeça da Ariane sempre foi dia 13. Então, ela levou a gestação muito tranquila e não acreditava que a Sofia iria nascer no dia 7/4. E o que aconteceu, galera? Foi exatamente isso. As coisas não estavam organizadas para o nascimento naquele dia, mas foi sim o que aconteceu. No dia 6/4, a Ariane acordou cedo junto com o Regis, seu marido, e foram comprar as coisas para o chá mexicano, que é uma fórmula mágica, algumas bruxarias que eu passo para as minhas gravidinhas para poder estimular o trabalho de parto. Então ela acordou naquele dia, foi no mercado municipal aqui de Curitiba para comprar os ingredientes e mais algumas coisinhas que estavam faltando para a sua mala, inclusive o pijama da maternidade, que era um item assim prioritário dela e que ela precisava eliminar as suas pendências. Inclusive eu sempre falo sobre isso, sobre a importância de eliminar as pendências para o trabalho de parto. E ela sentia a necessidade naquele dia de comprar esse pijama, porque era isso que era a sua última pendência. Após isso, após comprar o tal do pijama, ela saiu para comer com a sua mãe e com a sua prima em um café colonial. E ali ela já começou a se sentir meio estranha. Ela já estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo, algumas contrações, uma leve dorzinha, uma leve coliquinha. Continuou comendo, mas se sentiu meio indisposta e às 19 horas ela resolveu então ir para casa. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa ela já avisou o Regi e falou: olha, não estou me sentindo muito bem, estou meio estranha, eu vou me deitar. Ao deitar, ela já percebeu que a coisa ia pegar, que o trabalho de parto iria começar. E foi ali então que ela chamou o Regi e falou: olha, vai começar. Já tô sentindo, então vamos começar a organizar as coisas, porque o bicho vai pegar. E foi ela falar isso e o tampão dela saiu. Nesse momento eles entraram em contato já comigo, avisando que ela estava se sentindo estranha, que as contrações já começaram e que o tampão já tinha saído. Eu avisei para ela então, vamos fazer o teste do banho, vai pro banho, toma um banho longo, tenta relaxar e aí cronometra as contrações para mim. Só que, lembra que ela foi comprar o pijama? Significa que as malas não estavam prontas ainda. Então a última pendência dela era organizar as malas e também terminar o quadrinho da maternidade. Então, entre uma contração e outra, ela foi organizando a mala da maternidade e terminando o quadrinho, que ficou a coisa mais linda do mundo, feito por ela, entre uma contração e outra. Então é tão importante e tão significativo esse quadrinho, porque realmente remete a esse dia tão importante na vida do casal. Após isso, ela resolveu então tomar o banho. Passou também um creme hidratante, condicionador no cabelo, porque ela tinha que ficar linda e maravilhosa, porque ela é uma mulher espetacular e ela tinha que estar linda no parto dela. Então fez hidratação no cabelo, se organizou e lembrou para avisar o Regi de arrumar a cama, porque ela tinha um negócio de deixar a casa muito bem arrumada. Ela é uma pessoa muito organizada, né? Até admiro isso. E ela queria deixar tudo muito limpo no parto. Então ela colocou toalhas na cama para não sujar, porque ela pensou: se a minha bolsa romper, eu não quero que suje a minha cama, eu não quero que suje o meu colchão. Então vou deixar tudo muito bem limpinho, vou falar pro Regi colocar umas toalhas bem grandes na cama. E o Regi já providenciou, organizou isso e deixou tudo certinho. E não é que ela tinha certeza do que ia acontecer? Sim. Ela deitou na cama e o que aconteceu? Ploft! Rompeu a bolsa. Como ela falou até no próprio relato de parto escrito por ela, muitas mulheres não sentem dor na hora que rompe a bolsa, mas a Ari sentiu dor e ali as contrações, pegaram ritmo e ela tinha certeza realmente que a Sofia estava vindo e que estava chegando o momento do nascimento da sua filha tão esperado. Em todo o
tempo, durante todo o trabalho de parto, ela falava: eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E a gente escutava isso e simplesmente eu e o Regi, a gente ignorava essas informações dela. Porque como a gente sabia que o nosso acordo era um parto 100% natural, isso era algo que a gente não levava como consideração, não ia ter analgesia, ia ser um parto 100% natural, como ela desejava, era o nosso planejamento. Então fomos levando o trabalho de parto. A 1h da manhã, as contrações pegaram ritmo de 5 em 5 minutos. E foi nesse momento que eu cheguei na casa deles. Nessa hora eu olhei para a cara do Regis e ele estava acabado e nervoso. Pensa em um homem andando para um lado e para o outro, andando para um lado e para o outro, não sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei e pedi um copo de água, ele não sabia mais nem aonde que pegava a água, onde que pegava o copo na casa dele. E eu percebi que ele estava transtornado e que ele precisava descansar. Então eu olhei pra ele e falei: Regi, relaxa, vai descansar um pouco, deita aqui um pouco no sofá, me deixa lá com ela. Quando o negócio realmente estiver pegando e eu precisar da sua ajuda, eu venho aqui e te chamo. Mas eu acho que é importante você descansar um pouquinho agora. E ele, ó, obediente, foi direto pro sofá. E lá ele tirou um bom soninho durante a madrugada. Eu cheguei, ela estava deitada na cama, abracei ela e passamos a madrugada inteira em trabalho de parto ativo para que realmente ela dilatasse tudo, porque o nosso planejamento era internar em trabalho de parto final. Assim, já a fase expulsiva, esse era o nosso planejamento, eu e a médica já tínhamos tudo acordado. A Ari imaginava que a gente ia internar com 7 centímetros de dilatação, mas eu e a médica a gente já tinha conversado que o ideal é que ela internasse no expulsivo, na fase de 10 centímetros, justamente por esses bloqueios emocionais que ela tinha com relação à ambientação, ao hospital. Passamos então a madrugada inteira trabalhando, intercalando bola de pilates, posições de spinning babies na cama, 4 apoios, vocalização, rebolar, chuveiro, usamos muito chuveiro, massagem e várias situações que tivemos ali individualmente, eu e ela, dentro do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto, e assim foi durante toda a madrugada. Às 5h da manhã foi a hora que eu coloquei ela no chuveiro pela última vez e ali ela já começou a sangrar e começou a fazer força. E a pele da Ariane é uma pele muito branca, né? E eu consegui visualizar certinho durante todo o trabalho de parto a linha alba, que é uma linha que em peles mais claras, em determinados tons de pele, na verdade, ela começa a aparecer e ali vai auxiliando até na dilatação. E com essa informação, somada às outras informações que nós doulas com experiência temos para saber exatamente o quanto uma mulher está em dilatação e não com o exame de toque, porque o exame de toque é realizado somente pelo médico ou pela enfermeira obstétrica, mas uma doula bem treinada, a gente sabe exatamente em que fase do trabalho de parto está e o quanto de dilatação está. Então, naquele momento, eu sabia que ela estava entrando na fase do expulsivo, ela deveria estar com 9 centímetros de dilatação, indo para 10, era o momento da gente ir para a maternidade. Fui então na sala, acordei o Regis devagarzinho para ele não se assustar. Ele acordou e eu falei: chegou a hora, vamos para a maternidade. Eu falei: ela tá no chuveiro, vai descendo com as coisas pro carro. Quando tiver tudo certo, você sobe, pega a gente e a gente desce. E ele foi organizar todas as coisas, trocou de roupa rapidamente, colocou o sapato, desceu com tudo e eu fui arrumar a Ariane. Falei: olha, agora a gente precisa ir para a maternidade, chegou o momento. Vamos se secar então. Coloquei nela uma calcinha descartável, porque ela estava com a bolsa rompida, queria que ela se mantesse limpinha. E fomos para a maternidade, bem tranquilo, descendo devagar até o carro. Chegando na maternidade, fizemos um internamento e, óbvio, ela estava com 10 centímetros de dilatação total, como era o nosso planejamento. A médica já estava sabendo de toda a situação, logo ela já chegou e a gente foi direto para a suíte de parto da maternidade. Então, o legal dessa maternidade também é que a gente tinha essa possibilidade de poder ganhar o bebezinho em uma suíte de parto, não dentro do centro obstétrico. Então, é como se ela estivesse em casa, uma cama grande, uma ambientação confortável, uma luzinha baixa, o ar era ar-condicionado, era quente, então tudo muito bem confortável para o nascimento da sua pequena.
E, gente, mesmo com toda essa ambientação, ainda assim o expulsivo dela foi demorado. Talvez por processos psicológicos, por medo do trabalho final de parto, ou até mesmo por essa fobia que ela precisava trabalhar interiormente. Somente às 6h48 da manhã foi quando a Sofia nasceu. E ela veio direto para o colo da Ariane. O Regis acompanhou todo o processo do parto, ficou atrás dela o tempo todo na cama e ela nasceu lindamente, perfeita, chorando como uma menininha, uma princesinha como ela é até hoje. Bem-vinda, princesa. Deus te abençoe, meu bem. Que o mundo te faça muito feliz, pequena. E a Ariane, ela conseguiu realmente assim se superar como mulher e superar todos os seus tabus, todos os seus medos do hospital e simplesmente assim dar um tapa na cara da sociedade mesmo, mostrando que mulheres que têm problemas no quadril, mulheres com prótese, com bursite, podem sim ter parto 100% natural. Ela realmente foi uma vitoriosa. E todo o cuidado com a pequena foi feito ali também naquela sala. O pediatra acompanhou todos os cuidados, porque o parto não pode ser humanizado só para a mãe, o parto tem que ser humanizado também para o bebê. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela teve os primeiros cuidados ali, ela teve todos os exames, tudo ali naquela sala, nos olhos, pelos olhos da Ariane e do Regis, e o tempo todo aquele acolhimento. Eu tive o privilégio de poder colocar a primeira roupinha então nela e depois cuidei da Ariane com um bom café da manhã que eu solicitei à maternidade e depois um banho bem gostoso, e aí ela pôde colocar aquele tal pijama que ela tinha comprado. Ficou linda, maravilhosa, passamos mais um condicionador naquele cabelo lindo e assim ela pôde recepcionar os seus convidados, os seus familiares, a sua prima, que é de especial, eu conheço, sou professora de pilates dela, então eu já estava em família naquele momento. Lembro de ter chorado, de ter me emocionado, porque realmente foi um momento muito importante e marcante de vitória, porque eu vi uma mulher que tinha a mesma dificuldade minha, de ambientação, de fobia de hospital, ela conseguiu se superar e assim conseguir ter o seu parto 100% humanizado como ela sempre desejou.